Olá, está começando mais um WTN Saúde. O tema hoje é câncer de pulmão. Nós convidamos o Dr. Fernando Vanucci, que é cirurgião de tórax. Tudo bem, doutor? Prazer em revê-lo aqui. Prazer meu. Qual a importância de a gente estar aqui agora falando sobre câncer de pulmão? Bom, Luiz, para tentar definir de uma maneira bastante simples para um público que não é, do ponto de vista de conhecimento, um público médico, público leigo, é importante a gente dizer que hoje em dia o câncer de pulmão é aquele que mais acomete pessoas no mundo e principalmente é o que mais mata no mundo. Certo. E isso é muito importante, né? Quando a gente pensa em escala populacional, a gente está falando aí de uma parcela economicamente ativa da população, um número muito grande de pessoas que é acometido por essa doença, que tem limitações na sua vida cotidiana e do ponto de vista também de saúde pública, isso representa um custo assombroso, né? Enfim, somas muito grandes de dinheiro que são gastas, que são investidas tanto na tentativa de diagnóstico quanto também no tratamento e internações subsequentes desses pacientes. Quais são os tipos de câncer de pulmão mais frequentes? Bom, existem alguns tipos de câncer de pulmão, quer dizer, um grupo específico de tumores que são genericamente chamados de câncer de pulmão. A sua diferenciação está, sobretudo, do ponto de vista celular, né? Seria uma lista de alguns tipos de tumores. Os dois principais eu destacaria o adenocarcinoma e o carcinoma epidermoide, ou carcinoma de células escamosas. Essa diferenciação ela é celular, mas frequentemente existe, por conta de serem a partir de células diferentes, esses tumores, também apresentam um comportamento biológico distinto. E isso pode interferir, eventualmente, até mesmo na forma de tratar o tumor, dependendo do seu tipo histológico. Mas ambos esses tumores são bem agressivos? Todos eles são sempre muito agressivos. É óbvio que existe diferença entre um e outro, mas o câncer de pulmão é sabidamente, notoriamente conhecido como a sua grande agressividade. Qual o comportamento que o indivíduo tem que leva a ser mais suscetível ao câncer de pulmão? Essa é uma pergunta capital, uma pergunta importantíssima, porque, de certa forma, boa parte dos cânceres de pulmão pode, por que não dizer, pode ser prevenido, né? Uma vez que o principal fator de risco relacionado ao desenvolvimento da doença é o tabagismo. Certo. Isso não é segredo para mais ninguém, isso está amplamente comprovado. Os estudos que inicialmente propunham essa relação íntima entre tabagismo e câncer de pulmão datam da década de 50 do século XX, quer dizer, já existe amplo conhecimento acerca dessa relação e ela existe também do ponto de vista quantitativo, quer dizer, quanto mais o paciente fuma, quanto mais tempo ele fumou, maior é a sua chance de desenvolver o câncer de pulmão. Você poderia me perguntar, mas tem pessoas que fumam durante muito tempo e não desenvolvem a doença. Na verdade, é uma doença multifatorial, não é uma doença unifatorial. Mas o mais importante dos fatores de risco é o tabagismo. Então, se ele puder ser evitado, eliminado, certamente a gente vai estar caminhando no sentido de diminuir o risco de câncer de pulmão nas pessoas. Sem dúvida nenhuma, o cigarro é o maior responsável pela incidência tão alta de câncer de pulmão. Sim. Mas existem outras atividades que o indivíduo exerce que pode dar uma suscetibilidade? Como eu te disse, é uma doença multifatorial. Os fatores seriam vários, a gente poderia destacar a poluição ambiental, apesar de ainda ser um tanto controverso, o quanto e como a poluição ambiental interferiria, né, num maior risco de câncer de pulmão, a exposição a determinadas substâncias, como por exemplo níquel, radônio, enfim, são substâncias presentes na natureza. Quer dizer, algumas profissões também. Algumas naturais, algumas sintéticas, poderiam também elevar um pouco a incidência do câncer de pulmão. Existe um fator relacionado, sem dúvida relacionado à hereditariedade, só que isso também não é muito bem quantificado, é difícil a gente precisar o quanto esse fator está relacionado ao maior risco de se desenvolver câncer de pulmão, porque pessoas da mesma família, quer dizer, que têm uma ascendência e uma descendência, enfim, entre si, elas também dividem o mesmo meio, estão sujeitas às mesmas circunstâncias de meio ambiente. Então é difícil a gente saber a partir de que momento a hereditária, exatamente, a partir de que momento a carga genética está falando mais alto, ou se é tudo uma determinância do meio em que os indivíduos estão. O que se deve fazer para diagnosticar precocemente um câncer de pulmão? Em tese, a gente poderia tentar desenvolver um programa de rastreamento do câncer de pulmão que pudesse prever, ou pelo menos diagnosticar precocemente a doença, a fim de submeter o paciente ao tratamento num estágio mais inicial, ou seja, oferecendo a ele as melhores chances de cura. Por que isso não é feito? Isso já foi tentado várias vezes e até hoje isso é muito estudado.
Entretanto, até hoje não se conseguiu chegar a um consenso a respeito de que forma seria possível implementar esse plano de rastreamento, esse programa de rastreamento. Existem hoje vários exames que podem detectar o câncer de pulmão. Na década de 70 isso foi tentado com raio-x de tórax e exame de escarro dos pacientes. Posteriormente com tomografia computadorizada. Hoje existem outras técnicas também, como o PET, que é um outro exame muito recente e muito poderoso. PET scan com flúor, né? É o PET-CT, exatamente. Bom, mas até hoje nenhum desses programas que foram desenvolvidos, elaborados, os estudos propunham, né, esses programas, mas ao término dessas análises não se observava uma diferença significativa em termos de uma melhor sobrevida dos pacientes ou principalmente de uma diminuição da mortalidade. Então, o programa em si é viável de se implementar. Agora, existem o custo eventualmente não compensa. Existem vários fatores envolvidos. O custo é um deles, né? Para um programa de rastreamento ser considerado viável, ele tem que ser economicamente viável. E a gente tem que pensar tanto nos grandes centros quanto também nos lugares menos favorecidos, no interior, ou seja, não é simples você conseguir universalizar um programa de rastreamento. E quando, no final das contas, ele não apresenta uma diferença significativa em termos de diminuir a mortalidade, esse programa passa a ser questionado. Eu creio que nós estamos no caminho, eu creio que em algum momento a gente realmente vai chegar a um consenso a esse respeito, como hoje se tem, por exemplo, em relação a câncer de mama ou câncer de próstata. Exatamente. Eu creio que exista sim uma coisa, quem sabe a descoberta de um marcador ou alguma coisa que facilite esse Existe um objetivo a ser atingido e eu creio que ele vai ser atingido. Mas hoje ainda não há como a gente dizer que formalmente existe um programa de rastreamento. Qual o sintoma ou sinal mais precoce que a pessoa pode sentir, observar e procurar logo o médico? Isso é muito variável. O quadro clínico do câncer de pulmão ele é amplamente variável. Ele pode ser desde absolutamente nenhum, ou seja, o paciente será assintomático, até uma apresentação de insuficiência respiratória grave ou insuficiência circulatória grave. Mas eu destacaria como sintomas a dor torácica, a tosse persistente, principalmente se acompanhada de escarros sanguinolentos. É claro que no Brasil há que se colocar um parênteses, a presença da tuberculose como um diagnóstico diferencial é importante e tem que ser considerada. Mas enfim, a tosse com escarro é interessante você destacar como um sintoma preponderante. Falta de ar, basicamente, também seria uma manifestação frequente. Emagrecimento e outros sintomas gerais que podem acontecer, como a gente chama em síndromes paraneoplásicas, ou seja, sintomas que em princípio não têm relação nenhuma com o sistema respiratório, mas podem estar relacionadas com o desenvolvimento de uma patologia intratorácica. Então, uma vez o indivíduo tendo um desses sintomas, deve procurar qual especialista? Um pneumologista, um clínico? É interessante a avaliação sempre começar por um pneumologista, né? Qualquer sintoma torácico, respiratório, é interessante começar uma avaliação pelo pneumologista. Os pneumologistas, via de regra, têm um canal estreito de relacionamento com os cirurgiões torácicos e a avaliação de um cirurgião torácico, quando necessária, vai ser sempre solicitada e prontamente atendida. Qual o melhor momento para tratar o câncer de pulmão? Assim que diagnosticado. Quanto mais precoce o tumor, melhor o resultado. Claro, com certeza. De maneira geral, a gente observa que os pacientes que se apresentam já com sintomas, muito frequentemente já são portadores de uma doença que não é mais inicial. Ou seja, de uma doença que já tem um grau de invasibilidade maior, um grau de agressividade maior. E isso faz com que frequentemente os pacientes não possam vir a ser operados. Frequentemente, quando se diagnostica o câncer de pulmão com base nos sintomas, a doença já está avançada o suficiente para a gente não poder propor o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico é aquele que é proposto nas fases mais iniciais e que, por consequência, tem os melhores índices de cura, os melhores índices de sobrevida, vamos dizer assim. É muito complicado falar em cura quando se fala em câncer de pulmão. Que a melhor tática é realmente extirpar completamente o tumor por via cirúrgica. E quanto mais precoce, quanto mais inicial, quanto menor for esse tumor, quanto menos for a sua gama de extensão dentro do organismo, maior vai ser a possibilidade de uma retirada completa. O câncer de pulmão não é um privilégio só dos homens, né? As mulheres também estão competindo em relação a isso. Isso. No passado, observava-se uma incidência muito maior do câncer de pulmão em homens. E acreditava-se que existia uma razão relacionada ao sexo especificamente para esses dados. Mas o que se observou na segunda metade do século XX, e isso tem se manifestado até o presente momento, é que existiu uma estabilização da incidência entre os homens e um aumento do número de casos entre as mulheres.
E quando a gente vai analisar esses números mais a fundo, a gente observa que a razão, na verdade, que explica isso é pura e simplesmente o fato de as mulheres estarem fumando mais nesses últimos anos, nessas últimas décadas. Isso faz com que elas passem a ter uma incidência mais próxima dos homens e a tendência de uma igualdade no futuro, caso não haja uma mudança de comportamento nesse sentido. Qual é o recado, então, que a gente pode dar para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, a respeito de câncer de pulmão? Bom, o maior inimigo da saúde é o cigarro, né? E isso é particularmente verdadeiro quando a gente está falando de câncer de pulmão. Como eu falei, boa parte dos casos de câncer de pulmão poderia ser evitada, né? Se a gente tiver que numerar isso, eu poderia numerar sem medo de errar. Mais de 90% dos casos de câncer de pulmão estão relacionados ao tabagismo. Portanto, ao eliminar o hábito do tabagismo, a gente estaria contribuindo por uma diminuição acessível na incidência da doença. Então é inquestionável. Quem tem amor à vida tem que Não parar fuma. de fumar, né? Exatamente. Fernando, foi um prazer ter você aqui. Muito Espero obrigado. ter você aqui ainda em outras oportunidades. É um prazer, como sempre. O WTN Saúde vai ficando por aqui. Tem ainda os extras e não esqueça dos links. Até a próxima.